Eu louvo a Deus é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra falar daquilo que Deus tem feito através também da rede de adultos, porque eu sei que esse trabalho, eu creio que deveria ter em todas as igrejas, independente de qual igreja é, digo até católicos, deveriam ter esse trabalho, porque o que é rede de adultos? Eu costumo falar rede de adultos, porque eu não gosto de ficar falando divorciados, solteiros e viúvos, e até mesmo às vezes as pessoas que estão vindo, elas não gostam desse nome, divorciado, viúvo, solteiro. Eles se estremecem quando dizem esse nome, né? Então nós lá na igreja combinamos, eu falei, bispo, vamos chamar RA, Amigos com Propósito. Por conta, nós não que mudamos o nome, mas eu achei mais, assim, mais profético, e eu digo mais combinando com eles, amigos com propósito. Por quê? Porque na verdade todos nós precisamos de relacionamentos, todos nós, independente de quem nós somos, todos nós precisamos de relacionamentos. E lá, muitas vezes nós abrimos para pessoas de 24, 25, 26, e às vezes tem pessoas até de mais, 60, 62 anos. Porque qual é o objetivo? O objetivo é trazer uma palavra de cura. Cura para quê, Maristela? Cura para a área de relacionamentos. Mas se você for ver, o casado precisava disso. O jovem que está namorando precisa disso, né? O que está pensando em casar precisa disso. Eu louvo a Deus porque eu digo que o amigo, lá a RA, Amigos com Propósito, eles têm se alimentado de uma palavra de cura. Por quê? Porque se você for ver, o solteiro, muitas vezes ele se sente mal por chamar-se de solteiro. Mas ele não é menor que uma pessoa casada, ele não é mais inferior que uma pessoa casada, né? Por quê? E às vezes ele mesmo traz essa inferioridade de querer estar casado. O divorciado se sente muitas vezes ferido por esse nome, divorciado. Eu não gosto de ouvir essa palavra, até mesmo se eu vou a algum lugar, me perguntam se é casado, solteiro, eu falo assim, eu sou solteiro, mas eu não falo que sou divorciado, porque eu não gosto dessa palavra. Então muitas vezes ele está até ferido por ter tido um relacionamento que não deu certo. Por ele achar assim, eu sou até, muitas vezes me sinto até condenado, porque a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. E eu não gosto nem de falar, porque as pessoas pensam assim, que eu me sinto um fracassado. Mas eu falo assim, talvez você que é divorciado, que está aqui, viveu um fracasso. Mas você não é um fracassado. Diga para o seu irmão do lado, você pode ter vivido um fracasso? Mas você não é um fracasso. Né? Então, às vezes as pessoas, elas pensam que elas vão ser conhecidas por aquilo que aconteceu na vida delas. Então, eu vou falar assim, então a Maristela é desfilhada. Como era ruim ser chamada assim, então? Como assim desfilhada? Eu perdi uma filha. Então eu poderia ser conhecida como a desfilhada, que não tem filhos. E aí eu me senti mal. Não, eu não vejo nenhuma situação, porque eu vivi um fracasso, perdi uma filha, mas eu não sou fracassada. Porque minha condição de vida hoje em Cristo, o quê? Eu estou muito bem, eu sou curada. Então vai da maneira que você pensa a seu respeito. Porque às vezes lá no mundo as pessoas vão sim, elas vão discriminar. As pessoas do mundo, elas não entendem, elas vão discriminar. Aquela lá, olha, é conhecida porque ela perdeu o filho. Aquela lá é conhecida porque ela viveu uma falência no trabalho. Aquela lá é conhecida porque ela teve um divórcio. Aquele lá, é viúva, tão nova. Tão nova, viúva, tão novo se divorciou. Então, o mundo, muitas vezes, eles vão nos ver assim como até mesmo vítimas, coitadinho. Mas depende da maneira que você pensa a seu respeito. Eu não me sinto uma pessoa totalmente, eu não me sinto fracassada de jeito nenhum. Eu me sinto uma pessoa que Deus olhou por mim, com a sua graça me alcançou e com a sua graça me curou. Porque em mim mesma eu não tenho nenhum poder de cura, mas Ele me alcançou com o poder de cura. Amém? Então, o que você vai passar para aquelas pessoas que chegarem aqui, aquelas pessoas que adentrarem aqui na igreja e estão nessa condição, vamos falar assim, de 28 até 59 anos, você vai entrar num grupo de amigos com propósito. Mas como assim esse amigo com propósito? Eles vão lá para se relacionar saudavelmente, aprender a se relacionar, ter amigos. Sabe por quê? O que mais o ser humano precisa é de Deus, amém? Então nós vamos lá para buscar primeiramente Deus. Depois, o que mais o ser humano precisa é aprender a se relacionar. Porque se você se relaciona bem com Deus, você vai se relacionar bem com as pessoas. Mas se você não tem um bom relacionamento com Deus, você também não vai ter um bom relacionamento com as pessoas. Não vai.
Então, nós temos um grupo hoje que se unimos, amigos com propósito, para viver uma comunhão com Deus e uma comunhão com os irmãos. E até mesmo ter um coquetel. Lá nós fazemos um coquetel no final dos cultos. Por quê? Esse grupo precisa de amizade. Ele precisa se conhecer. Por quê? Para ter amizades, ter relacionamentos saudáveis. Eu não estou falando de namoro. Eu não estou falando, eu vou lá na igreja para conhecer alguém. Não, porque o objetivo da rede de adultos não é ser uma agência matrimonial. Não é uma agência. Não é aqui para arrumar casamento. Porque o nosso objetivo não é arrumar casamento. É lógico que lá alguns estão namorando. Mas lá o objetivo é ensinar eles a ter como se relacionar bem. Tanto com amigos como amigas. Porque você vê que uma igreja hoje grande, e às vezes dentro da igreja a gente é difícil, nós temos muito conflitos de relacionamentos. No trabalho nós temos conflitos de relacionamento. Em casa nós temos dificuldade de se relacionar. Na igreja também nós temos dificuldade de relacionar. Então o objetivo da rede de adultos é isso, aprender a se relacionar. No nosso trabalho, na igreja, em casa, e a viver até mesmo aprendendo a lidar com os conflitos. Então, de certa forma, a igreja inteira precisa dessa palavra, amém? Só que Deus escolheu vocês para serem pessoas maduras e aprenderem a se relacionar. Então, é esse o objetivo. E lá nós temos comunhão com, eu digo que, às vezes, até mesmo no mundo, dentro da própria igreja. A mulher, mesmo o homem, ela vem para a igreja, ela busca a palavra do Senhor, o homem também, o jovem também. Aí ele quer ter o quê? Uma vida social. Todo mundo tem vida social. Eu quero ter minha vida social, vou dar trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho. Eu quero ter minha vida social, eu quero sair num restaurante, eu quero ir para um shopping. Eu estou viva. Eu quero fazer um passeio. E eu me sinto assim, sem ninguém, sem amigos. Não é assim que muitas vezes o jovem está? O adulto está? Por quê? Porque ele perdeu a vida social. Porque agora ele vai da igreja para o trabalho. Do trabalho para casa, da casa para a igreja. Ele perdeu a vida social. Aí é seta que Satanás, bem certinho, entra para ser uma cilada na vida dos adultos. Por quê? Porque de repente ela conhece uma pessoa do sexo oposto e essa pessoa fala assim, vamos no shopping, vamos no restaurante. Nossa, ela pensa assim, nossa, tudo que eu precisava, queria tanto ir num restaurante, faz tanto tempo que eu não vou, quero ir num shopping, vamos fazer um passeio, vamos comer um peixe. Essa pessoa, ela é ser humana, ela quer. Mas o que acontece? É cilada, porque dela sente carência e ela começa, às vezes, até a se apaixonar por aquela pessoa errada, mas no fundo, ele tocou no que nela? Ele tocou naquilo que ela está sentindo falta, que é uma vida social. E aí é onde que começa a ter um relacionamento errado. Porque o objetivo dela não é namorar. O objetivo dela é ter uma vida social. Mas aqueles homens, muitas vezes o homem, conseguiu arrebatar o coração dela para aquilo que ela sente falta. Então, na rede de adultos, nós não temos esse problema, sabe por quê? Porque nós terminamos o culto, às vezes eu fico com eles até 2 horas da madrugada. Nós vamos para o restaurante, nós vamos para as lanchonetes, nós vamos para os postos e nós ficamos com eles. Aí eles não vão reclamar que eles não têm vida social, mas eles têm vida social com as pessoas certas. Porque às vezes a pessoa mesmo da igreja, vamos sair. Não, está muito tarde. E a rede de adultos, ela se firmou, ela tem uma companhia, ela tem aquela comunhão e todo mundo vai junto. Às vezes chegamos lá num restaurante, todo mundo fala, nossa, tudo isso, não sei se vou ter cadeira. Mas a gente tem a vida social suprida em nossas vidas. De qualquer pessoa que esteja aqui, eu digo até qualquer pessoa da igreja, desde casado, eles precisam ter a vida social. O que muitas vezes acontece no casamento. A mulher, ela quer sair, ou o homem quer sair, mas o casal não se dá bem mais. E daí o que a esposa faz? Sai com as amigas. O que o esposo faz? Sai com os amigos jogar futebol. Porque é necessidade de todo ser humano ter uma vida social. Só quem não tem vida social para quem está depressivo, quer ficar na casa, na cama. Mas todo ser humano, desde criança até adulto, idoso, eles precisam da vida social. E eu amo sair com meu esposo lá. Falo, vamos com eles? Vamos. Às vezes a gente vai na sorveteria, às vezes a gente vai fazer uma visita lá em Iracemápolis e todo mundo vai para a sorveteria, nós ficamos lá na praça, todo mundo sentado na praça até meia-noite. É tão gostoso isso, porque nós precisamos da vida social. Então eu digo que a rede de adultos veio para resgatar, não somente resgatar assim, aquilo que faltava na vida do povo cristão, que é a vida social, a comunhão, a alegria, é aquele negócio de você falar assim, nossa, eu conheci uma pessoa lá que vive a mesma história que a minha, mas hoje nós somos tão bem, tão supridas, que não é qualquer pessoa que pode lá falar na minha necessidade, na minha carência, e aí de repente eu já estou saindo com essa pessoa
já me envolvendo de uma forma até negativa, só porque, na verdade, o que eu queria era sair. O que eu queria era ter amigos, mas aí foi por um caminho errado. Não, você pode fazer tudo isso dentro da igreja. Amém? Nós temos outro, qual que é o objetivo maior? É como se fosse uma cura interior mesmo, mas é uma terapia, de tratar com aquilo que todos, eu digo, não é só a rede de adultos, tem adolescente, tem casados, tem viúvos também, que tiveram feridas nos seus relacionamentos. Quem se relaciona vai se ferir. Pode falar para o seu irmão do lado, quem se relaciona vai acabar se ferindo. Por que, Maristela, você está dizendo isso? Não, porque sabe, todo relacionamento tem pessoas que nunca vão ser perfeitas. E tem pessoas que vão nos ferir. E quando nós estamos se relacionando, nós vamos aprender a amar alguém, a amar o irmão, a amar a irmã como amiga. E sabe, Jesus se arriscou a ser machucado amando. E muitas vezes nós não queremos mais amar porque tenho medo de ser ferido. Não é verdade? Mas Jesus se arriscou a ser machucado amando. Mesmo que eu e você não olhássemos para Ele, Ele nos amou e Ele se arriscou. Eu vou ser machucado por amor a Ele. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas se ferem, a primeira coisa que elas fazem é se isolar dentro de casa. Eu não quero mais ter amizade e muito menos eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento. Então, eu digo que aí entra a depressão, porque entra o isolamento. Elas têm medo de se relacionar. Hoje, em todos os lugares assim, as pessoas estão com medo de se relacionar. A dificuldade nos relacionamentos. Eu posso dizer pelo Facebook, né? Facebook. Sabe que as pessoas hoje têm tantos relacionamentos pelo Face, por quê? Porque pelo Face eles não vão me ferir tanto e depois eu não preciso mostrar bem quem eu sou. Eu tenho 3.000 amigos no Face, mas se eu for contar dos dedos, eu não tenho nenhum amigo que eu abra meu coração. Então, nós temos feito isso com a rede de adultos. Além dos cultos, nós fazemos assim, vamos fazer de segunda, quarta e sexta uma caminhada na hípica. Segunda, quarta e sexta eles vão lá caminhar das 7h30 às 8h30. Nessa caminhada é muito legal, porque ali eles se aconselham, ali eles falam das feridas deles, ali eles falam dos relacionamentos que não deram certo, das dificuldades que tiveram nos relacionamentos. Eles vão formando aquele grupo de confiança mesmo. Às vezes num passeio lá na hípica. E também, nós fazemos passeio com eles durante o ano. Nós fomos fazer já 2 rafting. Vocês conhecem rafting? Tirolesa? Nós fomos com eles, já foi 2 vezes. Foi tão bom o primeiro que nós quisemos fazer o segundo. Foi muito de Deus, porque ali era tão gostoso ver uns com medo, uns chorando, uns falando, não, eu não vou. E nós conhecemos um ao outro, porque dentro da igreja a gente não conhece ninguém, não é verdade? E lá fora, eles tiram as máscaras, eles falam às vezes como eles são impacientes, como um não tem paciência com o outro. E é muito legal, porque você vê os conflitos aparecendo. E ali eles aprendem a se relacionar. Irmão, tenha paciência com aquela irmã, vai com calma, né? Porque ela é nervosa, vai ter paciência com aquele irmão, porque talvez aquele irmão tenha medo, ele não queira ir agora. Mas é muito gostoso. A gente faz uma mesa, se reúne com eles lá, fizemos até piquenique, dormimos até lá tinha um gramado lá. E depois do rafting, nós estávamos muito cansados, porque cansou mesmo. Todo mundo deitou lá na grama, peguei a minha mochilinha, deitei, fiz travesseiro, dormimos lá. Foi tão gostoso. Porque a gente precisa disso. Então, nós estamos voltando a ser o quê? Ter espírito jovem, nós não envelhecemos, nosso espírito não envelhece. Só que as pessoas, muitas vezes, elas estão dentro da igreja envelhecendo, porque elas não têm mais vida social. Elas não sabem mais o que é uma alegria, de estar em uma comunhão gostosa, além de ter Deus, ser uma comunhão gostosa do seu irmão do lado. Nós também fazemos acampamento, nós vamos fazer o acampamento esse ano 12, 13, 14 e 15. Na sexta-feira, dia 15 de setembro é feriado, e nós vamos encerrar o acampamento dia 15 de setembro, quando é feriado. O tema do acampamento vai ser dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Vai ser tremendo, Deus, nós já estamos fazendo algo assim muito gostoso. No domingo à noite nós vamos fazer uma noite de gala. Não é para ir assim com vestidinho, é para ir com vestido de formatura. Os homens para ir bem vestidos. Nós vamos fazer algo profético nesse lugar, por isso que nós estamos pedindo esse tipo de roupa, que vai ter algo muito profético lá. Ano passado, sim, foi algo tremendo, que eu digo que aquele acampamento do ano passado, em busca do romance verdadeiro, Deus me curou tanto que eu fiquei muitos meses sustentada pela palavra daquele acampamento. Foi tão tremendo. E eu estou estendendo um convite para vocês, para dizer que é uma bênção.
e no acampamento. Nós aprendemos tanto sobre relacionamento. O bispo abriu o coração dele, falou como ele sofreu com as decepções, porque antes dele casar, ele teve outros tipos de relacionamento onde ele ficou frustrado, onde ele se sentiu ferido, como que ele venceu isso, como que ele descobriu que aquela pessoa que ele gostava muito, mas não era para ele, que se ele casasse com aquela pessoa, não ia dar certo o ministério deles. E ele abriu o jogo para nós, foi muito gostoso. E esse ano, claro, nós vamos fazer o convite de novo a ele. Mas o acampamento é uma bênção. E além do acampamento, nós fazemos, em julho agora, nós vamos fazer a noite do inverno. E nós fazemos cuscuz mole. Tem uma pessoa de Piracicaba que faz para nós o cuscuz mole, é uma bênção. Ela, é um casalzinho que mora aqui. E eles vão para lá fazer para nós. E nós fazemos um chá quente, uma delícia. Todos os tipos de sabores. E nós ficamos lá, naquela noite de inverno. Então, nós temos bastante atividades. Porque eu falei para o bispo, o que a rede de adultos precisa, em si, não é profecia, uma palavra que vem impactar o coração deles, não. O que a rede de adultos precisa é aprender a se relacionar. Aliás, a igreja toda, né? Se nós formos ver. Porque muita gente tem dificuldade de se relacionar no trabalho, na sua casa. Eu falei assim, mas o que a rede de adultos precisa, eu quero prezar, é aprender a resolver conflitos nos relacionamentos. Por quê? Porque eles já viveram muitos conflitos. E talvez não deu certo, e eles estão solteiros, talvez por uma dificuldade de se relacionar. Então eu vou prezar isso, bispo, eu vou prezar comunhão, eu vou prezar estar com eles, junto com eles. Então eu não sei quem vai ser líder, não sei se o pastor já tem, alguém, né? Sim, levantado o pastor que vai começar a ministrar, né? É essa visão mesmo, de trazer eles para perto, de falar assim, ó, irmão, vamos aprender a se relacionar. Porque às vezes nós saímos da igreja correndo. E aí? A rede de adultos não, nós ficamos lá às vezes até 00:30, lá dentro da igreja do templo. E depois disso ainda a gente vai atrás deles. Onde vocês vão estar? Vamos estar lá no posto, lá tomando um café. Nós vamos atrás de vocês. E vamos lá e ficamos. E às vezes a gente sai de lá 2h da manhã. Mas a gente vê, aprende a se relacionar, conhece um, conhece o outro. Isso tem sido uma bênção. Amém? Mas todo ser humano tem desejo de se sentir amado, aceito, valorizado e principalmente sentir parte de alguém. E por que foi criado a rede de adultos na Filadélfia? Eu respondo você como uma... Eu falo essa frase para você como uma resposta, que eu quero que você fale para o seu irmão do lado. Porque os adultos também são uma família. Diga assim, os solteiros também são uma família. Os viúvos também são uma família. Diga, os divorciados também são uma família, né? Porque nós somos uma família, por isso que existe a rede de adultos. E você vai ver que você não vai sentir mais falta de ter aquela vida social. Nossa, hoje não tem ninguém, não tenho amigos. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão para você dizer qual daqui sai com a sua amiga ou com o seu amigo para tomar um chá, um café. Não tem relacionamento mais a igreja. Mas tem tantos relacionamentos no Facebook. Uma das maiores causas dos quebras de aliança no casamento, dos divórcios, é o Facebook. 5.000 casos em 2010 foram relatados de casamentos que acabaram por causa do Facebook. Mas é muito mais fácil ficar no Facebook do que estar se relacionando com alguém, porque eu vou ter que investir naquela vida, eu vou ter que olhar nos olhos dela, aprender a se relacionar, conversar, esperar, aprender a ouvir, aprender também a falar. No Facebook não, é tudo, né? Muito superficial. Eu não preciso enfrentar os meus medos, os meus traumas. Eu não preciso ter um relacionamento profundo. Não, a rede de adultos veio para curar essa geração, amém? Eu creio que a rede de adultos veio aqui para curar, vai curar a igreja, vai dizer que adultos, sejam eles até divorciados, viúvos, solteiros, podem trabalhar para o Senhor. Porque vai ser levantado aqui ministros que são da rede de adultos. Ministros viúvos, diáconos viúvos, recepcionistas solteiros, divorciados que podem trabalhar no reino. Porque às vezes essa parte da igreja está lá no canto, sentada. Porque ela pensa que ela não pode ser usada mais por Deus. Porque eu falei, aconteceu isso na minha vida, será que Deus pode me usar? Pode. Pode usar o solteiro, pode usar o divorciado, pode usar o viúvo. Amém? É isso que Deus quer. Deus curar essa geração que por infelicidade viveu. A rede de adultos não apoia o divórcio. Mas ela apoia quem
por infelicidade, viveu isso. Deus odeia o divórcio, mas Deus ama os divorciados. Não é verdade? Então nós estamos aqui para apoiar você, dizendo, por infelicidade você viveu isso, mas não é por causa disso que você não vai realizar mais nada para Deus. Você pode sim ser usado nas mãos de Deus e com certeza pode viver uma nova história, porque ainda que você fale assim, eu errei o plano de Deus, mas Deus tem um novo plano na sua vida. Amém? Eu quero falar para você hoje de uma situação, eu falo assim que, mais conversar com você. Porque é esse tipo de ministração que eu levo para a rede de adultos. Eu já falei para vocês que o adulto, ele precisa mais de aprender, entender, será que eu devo me relacionar? Aprender a ter sabedoria, discernimento nos conflitos. Então nós trazemos uma palavra mesmo de cura. E eu não fico fazendo campanha com eles, porque eles têm campanha na sede, vocês têm a campanha aqui na quinta-feira, vocês têm o culto da família. O que vocês precisam mesmo, esse grupo que está aqui, vamos aprender a nos relacionar. Vamos ser um grupo forte, porque através desse grupo forte a igreja vai ser forte. Amém? Através de vocês, a igreja também vai ver que existe um povo curado, que é um povo que sabe se relacionar. E vocês vão ser exemplo para essa igreja. Amém? Eu quero falar, eu pedi para o irmãozinho passar, se puder apagar, pastor, só um pouquinho, acho que é isso. Na verdade, eu queria falar disso com você aqui, que é isso? Por que esse iceberg? Eu gosto de falar sobre isso, porque isso me traz assim, eu falo, bem isso que nós precisamos. Quando Deus está ministrando lá o pessoal da rede, Ele primeiro está ministrando eu. Todas as palavras que eu levo não são palavras para os divorciados, solteiros e viúvos. Primeiro, Deus fala comigo, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso aprender, aonde Deus está falando comigo. Então, a palavra é para todos nós, amém? Por quê, Marcela? Porque diante da cruz todos nós somos iguais. Entenda que você é uma família e você não é diferente de um povo que vem aqui na igreja casado ou está se relacionando. Diante da cruz, todos nós somos iguais e todos nós precisamos de cura, amém? Pior aquele que diz, eu não preciso de cura, é o que mais precisa. Todos nós precisamos de cura. Cura para relacionamentos, cura para os conflitos que nós temos tido, cura. E o que representa isso? Onde está a maior parte ali? A maior parte está embaixo ou em cima? Então, é disso que Deus quer tratar em nós. A parte que está escondida, abaixo da superfície da água. Porque se você vê o iceberg, ele é tão pequenininho, né? De longe, talvez um barco fale assim, nossa, aquilo lá é pequenininho. Mas foi o que afundou o maior barco do mundo, o Titanic. E o que eu quero dizer com isso? Que 10% que aparece na nossa vida, porque eu e você hoje vamos se encaixar com um iceberg. 10% do que aparece em nossas vidas é a nossa habilidade, aquilo que todo mundo vê, até mesmo o princípio de liderança, até mesmo o talento que eu tenho, a minha aparência, 10%. O que é o 90% que ninguém vê? Diga assim, o caráter. O caráter da pessoa. Sabe por que os relacionamentos não dão certo? Por causa do caráter das pessoas. E não estou falando só de namoro, de relacionamento, de casamento, não. Eu digo às vezes até mesmo um relacionamento no trabalho. Um funcionário não confia no outro, feriu o patrão, não dá certo na igreja, pessoas que não são confiáveis. O problema dos nossos relacionamentos envolve isso, o caráter. E o caráter está escondido, ninguém vê. Mas é 90% de que está lá escondido. E Deus quer curar os 90%. Deus quer tratar os 90%. E quanto mais às vezes Deus quer tratar, mais nós escondemos. Escondemos quando? Quando nós ficamos na nossa casa. É o momento de nós estarmos em comunhão com os irmãos. É o momento de nós estarmos se relacionando. É o momento de nós estarmos indo. Agora eu preciso receber naquele acampamento. Eu preciso receber naquela pregação. Eu preciso receber naquele encontro. E eu me escondo de Deus. E aí ela vai ficar presa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você esconde aquilo que talvez seja um problema de caráter, você vai esconder também uma qualidade muito excelente que Deus colocou em você. Às vezes Deus te deu uma qualidade tão excelente do seu caráter. Essa pessoa tem esse dom de sabedoria, dom de revelação. Às vezes está oculto lá junto com o caráter. Por quê? Porque você escondeu tudo lá, por medo de que ninguém veja o que você tem de errado, você camufla as coisas boas que Deus tem para você. Mas quando Deus começa a tratar os 90% do nosso caráter, Ele também vai mostrar as coisas boas que nós temos. Junto com, quando eu trago para a luz aquilo que
Às vezes é até difícil, nossa, ninguém sabe dessa história da minha vida, ninguém sabe desses meus problemas, ninguém sabe das minhas crises, ninguém sabe dos meus pecadinhos, ninguém sabe até mesmo dos medos que eu tenho, dos conflitos, do orgulho que eu tenho. Você esconde, só que junto com isso, você esconde as coisas boas que Deus vai usar na sua vida. Aquilo que ninguém tem, só você tem. Você acaba escondendo também. Então eu quero falar sobre isso. Que os 90%, aquilo que está embaixo, é isso que Deus quer tratar. E é isso que eu trato com eles lá na Rede de Adultos. Eu falei, aqui nós vamos tratar aquilo que ninguém trata. Se você precisar vir conversar comigo, não quero ver ninguém namorando sem contar para nós. Por quê? Porque nós queremos honrar vocês, abençoando vocês. Aí a pessoa fala, nossa, mas aquela pessoa estava namorando e não deu certo. A primeira coisa, quando ela namora, ela sai da igreja. Porque ela só começa a ir no restaurante com ele, ir no shopping com ele. Aí ela larga todos os amigos, todas as amigas. Só que às vezes aquele relacionamento não dá certo. Aí ela fica de novo sentindo sozinha, na solidão. Claro que nós temos que buscar em Deus, mas ela fica sem amigos. E de novo ela fica isolada em casa. Por isso que eu digo, se você está namorando ou vai namorar, não larga as pessoas da igreja, não larga os irmãos da fé. Rede de adultos, não larga. Por quê? E se não der certo, você está junto no grupo, você está caminhando com eles. Você não está sozinho, não é verdade? Você não pode terminar a sua vida assim, agora essa pessoa é só eu e ele. E aí? Aí fica lá 6 meses, daí não deu certo, ela fala, agora estou me sentindo, não tenho amigos mais, nossa, nem estou mais nesse grupo. Então, por isso que nós estamos lá para instruir eles, estar junto com eles. Claro que alguns já casaram ali, alguns estão namorando, porque nós queremos abençoar também, né? Mas não que seja o objetivo principal isso. O que eu disse? Que o Titanic, na verdade, afundou pela parte superior e a parte inferior do iceberg. E na história conta que foi 6 pequenos cortes no casco do Titanic que afundou. Não foi um corte grande, não foi um furo grande, foi 6 pequenos cortes que afundaram o Titanic. É nessas coisinhas pequenininhas que nós caímos dentro de um relacionamento. Nas pedrinhas, pode dizer para o seu irmão do lado, é nas pedrinhas pequenininhas que nós tropeçamos. O que os tripulantes do Titanic não observaram? Sabe o que eles não observaram? Eles não observaram uma verdade do iceberg, que aquilo que está acima, todo mundo está vendo, não é isso que é capaz de me derrubar. O que é capaz de me derrubar é aquilo que está bem escondidinho. Então pode dizer para o seu irmão do lado, aquilo que te vence é aquilo que você escondeu. O que está me vencendo? Sabe o que está me vencendo? É esse relacionamento mal resolvido que eu nunca contei para ninguém. É esse divórcio mal curado que eu tenho feridas e eu nunca me abri com ninguém. É esse sentimento de estar viúva, o sentimento de estar solteira que eu escondo, eu tenho vergonha, não conto para ninguém. Isso acaba nos vencendo. Esse sentimento de solidão que eu não me abro com ninguém. É isso que me acaba me vencendo. É essa situação que eu tenho escondida, ninguém sabe, que acaba me vencendo. E os tripulantes do Titanic descobriram que não era aquilo que todo mundo via que afundou. Porque eles diziam que ninguém poderia afundar o Titanic, nem Deus. Mas foi o que estava escondido naquele iceberg que afundou o Titanic. Que derrubou e caiu e matou muitas pessoas. E é isso que eu quero falar com você, que boa parte da influência que eu e você exercemos provém das qualidades que eu e você não enxergamos. Mas é tão perigoso nós só mostrarmos o 10%, só a parte superior do iceberg, mas nunca mostrarmos aquilo que está escondido. É tão perigoso isso. E eu vou mostrar exemplos para você de vidas de pessoas líderes que caíram, foram derrotados, porque o que estava em evidência era os 10%, mas nunca trataram dos 90%. Você, talvez eu falando isso para você, você já vai poder se identificar. Maristela, o que fez esse relacionamento não dar certo, foi tudo aquilo que estava escondido entre eu e ele. E eu falo para a pessoa, você que está afim já de namorar alguém, ou casar, você tem que dar liberdade para essa pessoa que vai casar com você, demonstrar tudo aquilo que está escondido, que você não teria coragem de contar para ninguém. Isso é ética. Ética no namoro. Eu vou abrir a minha bagagem, a minha bolsa, eu vou abrir para você e vou mostrar o que aconteceu no meu passado. Fica totalmente livre, fica tudo em luz. Satanás, ele se alimenta das trevas. Satanás,
ele chantageia você por aquilo que está escondido, mas aquilo que você põe na luz, ele não consegue mais te acusar. E ele nunca vai usar teu futuro namorado, futuro namorada, para te acusar, porque você contou. Então os relacionamentos não dão certo justamente por isso. Maristela não sabia com quem eu estava casada. Maristela não sabia quem era meu namorado. Eu não sabia quem estava do meu lado. Eu não sabia nem quem eram meus filhos. Eu não sabia nem quem era minha mãe. Por que não deu certo? Porque de repente começou a vir à tona aquelas coisas que eu falei, meu Deus, o que é isso? Então quando nós sabemos realmente aquele 90%, Deus vai nos usar. Eu vou dar um exemplo bem de uma pessoa mais influente dessa terra, Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou 30 anos da vida dele. 30 anos. 3 anos ele exerceu o ministério, 30 anos ele ficou cuidando do seu caráter. Ou seja, ele foi a única pessoa nesse mundo que investiu 90% em cuidar do seu caráter. Nós fazemos o contrário. Nós queremos investir na nossa vida, até mesmo de líderes, até mesmo na nossa vida de, eu quero ser próspero nessa área, eu quero ser executivo, empresário nessa área, então eu invisto 1 ano, faculdade, então 4 anos, e daí eu quero desfrutar os 40 anos da minha vida. Fazemos ao contrário. Jesus foi o único que investiu tanto tempo no seu caráter, por isso que ele foi uma pessoa de grande influência. Ele não caiu, por quê? Porque os 90% estavam tratados. E nós não tratamos, nós escondemos dentro da igreja, no nosso trabalho. Nós não queremos que as pessoas vejam, mas Jesus investiu no seu caráter. Pode dizer para o seu irmão do lado, vamos começar a investir no nosso caráter? A partir de agora? Porque você pode ser uma pessoa talentosa, habilidosa, cheia de dons e talentos. E essa habilidade te levará ao topo, né? Levar você ao sucesso. Você é conhecido agora. Todo mundo conhece você, você é o líder tal, você é o gerente tal daquela empresa, você agora é a pessoa conhecida lá naquele teu bairro, porque você se tornou uma pessoa conhecida. A habilidade que você pode ter, porque cada um aqui tem habilidade diferente, ela pode te levar ao topo, mas o que vai te manter lá no topo é o teu caráter. É o que você deixar Deus tratar dos 90% que ninguém vê. É isso que vai te manter lá no topo. Não é os 10%, mas é os 90%. Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que vocês conhecem. O nome dele era Skink Gruder. Vocês conhecem ele? Ele crescia, vocês sabem que vocês conhecem ele. Ele crescia na Europa. E ele era menino. E o sonho dele era ser padre. E ele comunicou isso ao pai e à mãe. E quando ele comunicou ao pai e à mãe, o pai ridicularizou ele. Não deu valor. Nenhuma importância. Já foi ridicularizado por um sonho seu? E esse menino ficou muito ferido. Mas depois ele comunicou ao pai novamente que ele gostaria de ser um artista. E o pai não deu ouvidos a ele, desprezou também. Ele se encheu de revolta. A partir daquele dia, ele ficou revoltado, cheio de raiva por ninguém ouvir ele. E um dia os pais deles estavam discutindo. E os pais estavam discutindo e falavam, nós vamos se mudar daqui, nós vamos sair daqui. E naquela conversa, o demônio mesmo soprou no ouvido daquele filho. Acho que eles vão se mudar e não vão levar você, porque eles não dão valor para você. Parece você não ser importante para essa família. Eles não estão nem aí com os teus sonhos. E ele fugiu de casa. Ele tinha muito talento, aquele homem, porque ele cresceu longe de casa. Ele tinha muito talento. Ele se tornou um grande líder, muito conhecido. Só que a influência dele, a liderança dele, o crescimento dele fez com que ele sabotasse a própria vida e 6 milhões de inocentes que ele matou. Você sabe quem é? Hitler. Ele era um homem talentoso, muito habilidoso, um grande líder, mas os 90% não estavam tratados. Os relacionamentos dele, principalmente com os pais, estavam totalmente destruídos. Ele não tinha um bom relacionamento e ele sabotou ele, mas antes dele sabotar ele, ele também matou vidas, 6 milhões de inocentes. Por que estou dizendo isso? Porque é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós mostramos, até mesmo para o pastor, para o nosso patrão, isso, aquilo, que nós temos habilidade, mas Deus não está preocupado muito com a nossa habilidade e talento. O que mais Deus está preocupado, mais do que aquilo que você faz, Deus está preocupado com aquilo que você é. Diga assim, Deus está preocupado com aquilo que você é.
E por que ele se tornou um líder tão conhecido, mas um líder tão ferido? Porque ele não tinha os 90%, a parte inferior tratada. Ele levantou muros emocionais, o que muitas vezes nós fazemos. Quando ele foi ferido, ele levantou muros para que ninguém mais penetrasse no coração dele. E muitas vezes é isso que acontece com os adultos. Eles são feridos por relacionamentos passados, são feridos pelos seus pais, porque se divorciaram, o pai xinga, critica, a mãe também, e eles acabam sendo feridos pela família. Eles levantam um muro emocional para dizer: ninguém mais vai entrar no meu coração, ninguém mais penetra no meu coração, porque agora eu levantei um muro, não aceito mais ser ferido, eu não aceito mais que alguém me machuque. É a pior coisa, está muito ferido, porque você tem que abrir o teu coração para deixar Deus tratar esse 90% que está ferido, para que você possa ter um novo relacionamento. E aí que a pessoa se fecha: não, eu fui muito machucado, não quero mais ter relacionamento. Esse medo não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai fazer você ter mais dificuldades em se relacionar. Você não pode ficar presa a esse trauma, a essa fase, esse fracasso. Por quê? Vai fazer você se isolar para todo mundo, e até mesmo você se isolar de amar alguém. O que aconteceu com Hitler? Porque ele foi ferido pelo seu pai, ali ele levantou muros que ninguém vai mais penetrar no meu coração, agora eu vou viver a vida do jeito que eu imaginar que tem que viver. E aí não dá certo. Então, o que eu quero dizer para você é sobre isso, esses 90%. Porque tem coisas boas no 90%? Claro que tem. Passa para mim, fazendo um favor, deixa eu ver se é isso que eu pus. As características que se encontram ali abaixo. Sabe o que Deus vai encontrar abaixo da superfície disso que ninguém vê? Que só Deus vê? Tem coisas boas. Tem autodisciplina. O que é autodisciplina? É capacidade de você fazer o que é certo, mesmo quando você não tem vontade de fazer. Isso só Deus vai ver. Aquilo que você não quer fazer. Hoje eu não queria ir para a igreja. E Deus sabe que eu não quero, mas eu vou porque eu tenho disciplina. Então só Deus pode sondar a tua intenção. Se você veio aqui porque realmente você quis, ou eu vim aqui, mas a minha vontade não era estar aqui, mas você teve uma disciplina: eu vou fazer aquilo que é certo, mesmo quando eu não tenho vontade de fazer. Será que eu não tive vontade de estar aqui? Eu não tive vontade de estar aqui. Maristela, quando você fala assim, rede de adultos, entrei naquela porta, esse lugar aqui me estremece, esse lugar não é meu. É seu, sim. Eu ouvi isso de muitas pessoas lá na rede de adultos, solteiros, divorciados. Maristela, quando eu falasse assim, rede de adultos, para mim, me sentia, parece que todo mundo se encontrou lá ferido. Não, a igreja está ferida, não é só nós, a igreja inteira. Mas ele se sentia mal de estar lá. Por quê? Porque ele mesmo tem um problema com ele mesmo. Mas, olha, você já venceu algo que está no 90%, essa autodisciplina: eu vou fazer o que é certo. Então, só Deus pode sondar em você. Porque quando você sai da igreja, só Deus vai sondar o que você fez de fato que era certo. Mas existe uma característica lá também que são boas, que estão escondidas nos 90%, os seus devidos valores. O que está governando a sua vida, que capacita você a decidir certo, a ter uma posição moral perante as coisas erradas, perante o que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Não, mas você lá no 90% tem um valor central ali, tem um princípio moral dentro de você, que só Deus vê, e só Deus quer tratar. Se estiver alinhado com a vontade de Deus, ou não está alinhado, então Deus vai começar a trabalhar no nosso 90%. E eu digo para você, eu profetizei, viu, pastor Ézio, que quem vai ser líder aqui, vai trabalhar isso, vai ferir, de certa forma vai ser usado para dizer: abra aí a sua ferida, mostra aí o que te dói, porque nós queremos tratar você. E você ser uma pessoa que sabe resolver conflitos. Mas o que tem no 90%? A tua identidade. Diga assim: a minha identidade. Será que eu tenho uma imagem equilibrada, realista de mim? Quem eu sou? Não, eu não sou solteira, eu não sou divorciada, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Não se use com essa palavra que o mundo dá. Você agora é amigo com propósito. Adultos com propósito. Eu chamo eles de adultos livres. Livres para quê? Livres para adorar o Senhor, livres para ter comunhão com os irmãos, livres para casar. Mas eles são livres, eles não estão presos em nenhuma situação. Por que você se sente presa? Você não está presa, você de fato é livre, amém? Você recebe? Diga assim: eu sou livre. Eu não estou aprisionado. Você é livre. Então a identidade sua, Deus vai sondar nesses 90%. Será que você sabe quem você é? Não, Maristela, eu não sei quem eu sou. Então mostra esses 90% para Deus.
Eu acho que sou essa pessoa sim. Deixa Deus tratar. Me sinto muito inferior. Ou me sinto às vezes a tal pessoa. Deixa Deus tratar. Porque a tua identidade, Deus vai tratar aquilo que está lá escondido. Será que você tem uma visão realista de quem Deus te criou? Deus me criou para ser essa pessoa. Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, vivendo a experiência certa. Eu estou no tempo favorável de Deus. Você está no tempo favorável de Deus. Nada fugiu do governo do Senhor, dos olhos do Senhor. Você está vivendo o tempo certo de Deus, amém? Que mais que nós vamos trabalhar ali, nesse 90%? A segurança que você tem emocional. Será que você é uma pessoa estável, consistente, uma pessoa que tem compromisso, uma pessoa assim instável? Ou não, sou muito instável, sou desequilibrada. Então deixa Deus tratar, Deus quer tratar isso. Porque quando você entrar num relacionamento, você vai ser a pessoa estável. Amém? Você vai ser a pessoa constante, equilibrada. Você não vai ficar sofrendo por qualquer coisa. Porque você aprendeu, deixou Deus, na própria rede de adultos, tratar aquilo que ninguém via. E como o grupo é pequeno, dá para fazer tantas coisas. A gente, na verdade, lá com eles, a gente faz bastante coisa com eles. Muitas vezes a gente faz a noite de inverno ou a gente faz um churrasco. Quando não tem, porque lá é de 15, aqui vai ser quinzenal, uma vez por mês. Uma vez por mês. Por exemplo, aquele sábado que não tem nada, eles mesmos se reúnem. Às vezes eles vão para um churrasco na casa de um. E lá nós se reunimos. E ali a gente conversa sobre as situações pessoais da vida deles. Ali tem uma pessoa que se separou, conta para nós ajudamos, nós incentivamos, nós apoiamos. Tem um ali que não trabalha, nós ajudamos, nós vamos envolvendo eles no sentido de nós estamos aqui para apoiar vocês. Não estamos aqui para dizer que você tem que ser perfeito. Nós estamos aqui dizendo para você que você tem que ser tratado. Porque tratado, você vai ser uma pessoa que vai vencer, ter muito mais chance de viver uma vida de equilíbrio do que viver debaixo de depressão. Porque a depressão não toma conta dos adultos, toma conta da igreja hoje. Não é verdade? E vocês vão ser uma pessoa que vão aprender até ajudar outras pessoas. Eu vejo eles mesmos se ajudando. Então lá nós temos churrasco, nós temos noite de inverno. Vocês estão convidados para ir na noite de inverno lá. Viu, pastor? Estou convidando. Se não tiver culto aqui, vão para lá. Eu falei para o pastor, nós podemos fazer que o pessoal venha para cá. Vocês vão para lá. Né? Porque isso é importante. Fazer essa comunhão. Nós queremos visitar outras igrejas filadélfias que já têm a rede de adultos e fazer esse grupo, porque vai ser uma bênção. Nós convidamos, nós vamos fazer convites para vocês. Eu vou passar bem certinho por e-mail para o pastor a ficha de inscrição do acampamento. Nós gostaríamos muito que vocês fossem. O lugar é abençoado, é em Tietê, já se tornou lá o nosso acampamento lá, todo ano nós vamos para lá, porque é um lugar muito onde a presença de Deus é manifesta. Alguém de vocês aqui foi para o acampamento? Nosso já? Foi bênção, né, irmãs? Eu lembro que Deus também agiu na vida de vocês. E eu tenho certeza que outras pessoas podem ser tocadas também. E aprender a saber que nós temos irmãos tão abençoados lá, que hoje eles fazem alguma coisa, eles nos convidam. Amém? O que nós vamos aprender com isso também? Porque muitas vezes nós achamos que nós não somos líder, né? Alguém aqui é líder? Levanta a mão, todos vocês que estão aqui. Todos levantem a mão. Todos eu quero ouvir. Aí, todos vocês que levantaram a mão, vocês são líder. Sabia? Não, Maricela, eu não sou líder. Deus chamou todos para ser líder. Sabia que Deus chamou cada um de vocês para ser líder? Cada um que está aqui é líder. Por quê, Maricela? Cada um, aonde você trabalha, às vezes você está em casa. Às vezes, numa situação de confusão, você tem que liderar. Líder é esse, que com a tua influência, acaba influenciando outras vidas. Você influencia outras vidas? Pergunte para o irmão do lado, você influencia outras vidas? Você influencia outras vidas? Eu influencio. Você influencia no carro, no semáforo, no banco, você é um líder. Amém? Então todos nós somos líderes. Por isso que eu quero tratar disso, porque quando o líder, a pessoa que é um homem maduro, se deixa ser tratado nos seus 90% que está escondido,
se torna uma pessoa assim de grande influência mesmo. Eu dei um exemplo, pode deixar aí, irmão. Eu dei um exemplo de um homem que se tornou um grande líder, mas não tinha nada dos 90% tratado. Era uma pessoa falha no seu caráter, era uma pessoa difícil mesmo. Mas agora eu vou dar um exemplo de uma pessoa que foi um grande líder, mas infelizmente não soube de forma alguma mostrar que ele tinha um caráter em Deus equilibrado. Ele mostrou que ele tinha muito carisma, mas ele não tinha nenhum caráter. Muitas pessoas conheceram de fato quem ele era. Porque é isso que acontece conosco. Se nós não tratarmos o 90%, seja no casamento, seja no namoro, seja no trabalho, seja em casa, um dia eles vão descobrir o que está escondido. Só que quando eles descobrem, é onde a gente tem a nossa queda. E todo mundo aquela pessoa fica exposta aos 90% que nunca tratou. E eu falei ontem para os jovens, eu falei assim, sabia que aquilo que Deus quer usar você, às vezes Deus quer usar a tua boca, tuas mãos, é o que o Satanás mais tem usado, a tua boca e as tuas mãos. Por quê? Porque Satanás está tentando roubar o território que Deus entregou na sua mão. Eu vejo muitas pessoas que são bênção, que vão ser adoradoras, que Deus vai usar no corpo mesmo, com danças, às vezes expõe o corpo delas, mas é que na verdade Deus saberia o quanto Deus ia usar elas no teatro, na dança, quanto aquela mulher ia ser usada no louvor, como profeta de Deus, e Satanás está usando a boca dela, porque Satanás quer inverter isso, quer roubar isso. E esse homem eu vou falar para vocês do presidente Clinton. Em 1998, ele negou que tinha traído a sua esposa com a secretária chamada Mônica Lewinsky, a estagiária lá da Casa Branca. Ele negou isso perante toda a mídia. Só que daí descobriram que existia um sêmen dele no vestido da estagiária. Ele não pôde negar, ele foi descoberto. Sabe o que aconteceu? Eu descobri que ele fez um discurso de 549 palavras, para nós vermos o caráter dele. Dessas 549 palavras, 134 ele usou para se justificar. Ele não tinha um bom caráter porque ele se justificou. 180 palavras ele atacou a promotoria. Ele não tinha um bom caráter, ele só tinha carisma. 137 palavras ele disse que vamos seguir em frente. E ficou fazendo aquele discurso para dizer, nós precisamos seguir em frente, esquecer o passado e seguir em frente. 4 palavras ele mostrou assim um pouquinho de desculpa. Nenhuma palavra ele usou para se arrepender. O que eu quero dizer com isso? Que pessoas que não têm caráter não usam nenhuma palavra para se arrepender. Nenhuma palavra para pedir perdão. Mas usam tantas palavras para se justificar, para atacar os outros. Esse é o tipo de pessoa. O presidente Clinton, ele é homem de muito talento. Homem de muita mesma habilidade para governar. Mas não tinha caráter nenhum. Porque ele não foi capaz de se arrepender na mídia e mostrar que ele era um homem que estava arrependido de ter ferido a filha, a esposa. Ele não falou isso. Mas o jornal lá mostra que 549 palavras ele usou, mas apenas 4 para dizer desculpa. E quantas palavras nós temos usado para se arrepender? Muitas vezes também não, nenhuma. Mas o bom líder ou a boa pessoa de caráter, uma pessoa vencedora, uma pessoa assim que aprende a se relacionar, ela não cai na mentalidade de vítima. O que aconteceu com o Bill Clinton? Ele caiu na mentalidade de vítima. Ai, acontece comigo, né? Não deu certo. Não, porque aconteceu isso por causa daquela pessoa. Eu caí por causa disso. Eu estou assim depressiva por causa daquela outra pessoa, do meu antigo relacionamento. Não caia na mentalidade de vítima, porque ninguém pode destruir o seu caráter, a não ser você mesmo expor para as pessoas. Mas existe um presidente também, John Kennedy, que ele teve muitos erros na presidência. E um dos erros de escândalo foi da Baía dos Porcos, quando aconteceu uma tragédia lá. Sabe o que ele fez? Imediatamente assumiu a responsabilidade pelo erro dele. Ele falou, eu assumo total responsabilidade por essa tragédia.
Sabe o que aconteceu? Ele falou, não estou entendendo. Ele falou para a mídia, quanto mais eu estou errando, mais eu cometo erros, mais esse povo gosta de mim, mais esse povo aprecia mim. Na verdade, os americanos não gostavam do erro dele, mas gostavam da postura dele de caráter, de se arrepender. Apreciavam o caráter arrependido do seu coração. Não deu certo, se me perdoa, eu errei com você. Eu falhei, não deveria ter feito isso. Isso tenho ensinado para o pessoal da rede de adultos. Aprenda a se relacionar. Não fique bravo com aquele irmão. Não fique bravo com aquela irmã. Se acontecer alguma coisa, vai lá. Diga, não gostei. E eu também me peço perdão. Aprenda a se relacionar nesse grupo. Porque o que aconteceu com um presidente e com o outro? Um teve caráter suficiente para mostrar, eu errei. Não teve medo de mostrar os 90% dele mesmo. Dizer, gente, eu falhei, eu errei, eu assumo a responsabilidade do meu erro. E o outro não, o outro se justificou, descobriram, porque tudo que tiver no 90% um dia vai vir à luz. Só que se vir à luz da forma de Deus, nós vamos ser expostos. Mas quando vem a luz da forma que nós pedimos para Deus trata, nós não vamos ser envergonhados. Satanás não vai nos envergonhar, porque a palavra de Deus diz, resista ao diabo, mas mostra na luz. Eu falei esses dias um versículo para eles que está em 1 João, no capítulo 1. Falei para eles, irmãos, aquilo que diz na palavra, que aquele que ama o seu irmão, aquele que tem comunhão, aquele que pede, muitas vezes mostra seu coração a Deus, ele sim vai ter comunhão com Deus, e o sangue de Deus purifica ele de todo o pecado. Mas a Bíblia diz que ele vai ter comunhão com Deus. Quando nós expomos aquilo que nós não conseguimos vencer, eu falei para eles, vai ter comunhão, irmão. Então diga para o seu irmão do lado, você vai expor o teu 90% para Deus, vai ter comunhão aqui nessa igreja. Porque a palavra de Deus diz que vai ter comunhão. O que significa essa comunhão? Pode existir até casamento. Você pode receber isso? Você pode receber isso? Se você souber lidar com isso, vai ter comunhão. A palavra diz, e terão comunhão uns com os outros. Mas quando nós temos comunhão com os outros, é porque pode até existir festa, alegria, comunhão. Pode existir até um casamento aí. Não adianta, sempre nós vamos vencer por aquilo que nós estamos não mostrando, mas aprendendo, ter coragem de dizer, eu vou mostrar. Você que vai namorar, seja ético e ética, aprenda a falar assim, eu vou te dar o direito de você não querer casar comigo, eu vou mostrar tudo o que aconteceu no meu passado. E você tem o direito de escolher. A pessoa vai dizer, claro que eu quero casar com você, você não me escondeu nada. Agora, pior quando a gente casa e descobre, meu Deus, com quem eu casei? Quem será que tem coragem de mostrar os seus 90%? Tem tantas... vou demonstrar um líder. Até o Cláudio que me deu esse exemplo, eu estava conversando com ele, ele falou, fale, Maricela, meu esposo mandou um abraço para vocês, mas ele está lá fazendo a rede de adultos, hoje tem rede de adultos lá. E o Cláudio que me deu esse exemplo, eu falei, Cláudio, quem é um outro líder que foi um grande líder, talentoso, mas caiu por causa dos seus 90% escondido? Você deve conhecer, Michael Jackson. Um homem talentoso. Um homem de muito dom, mas o iceberg dele, aquela parte abaixo da superfície da água estava muito oculta, escondida, e venceu ele, derrubou ele, como o Titanic. Quem mais que vocês poderiam me dar um exemplo? Tem alguém que vocês conhecem? Justin Bieber, não é? Eu lembrei dele, ele é um menino talentoso, mas ele não tem caráter para sustentar ele no topo, porque a nossa habilidade leva nós para o topo, amém? Mas o que mantém lá nós no topo é nosso caráter, que vai nos manter lá em cima, no emprego. O que vai manter nós em cima, vencendo os relacionamentos, é o nosso caráter. O que vai manter você lá na sua casa com um menino ou uma moça, ou um jovem, um adulto, de referência, é o teu caráter, não é o que você faz, é o que você é. E quem mais você poderia me dar um exemplo? Tem alguém aí para falar? Vocês conhecem pessoas famosas que caíram? Não é do meu tempo. Estou brincando, brincando com ela. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga, assim mesmo, nós brincando. Mas na verdade, somos amiguíssimas. O que ele fazia mesmo? Ele era bom cantor. Ele era do Beatson? Maiores pastores. É verdade, olha. Caiu, então, é um pastor. Não estou falando para vocês que não é só um homem de talento, mas um pastor. E a gente vê outros também aí, não vê outros tipos de pastor? Mas quem mais? Quem quer dar um exemplo? Pastor? Tem alguém que você conhece de muito talento e caiu? Tem alguém? Caio Fábio. Também, Caio Fábio, esse eu já ouvi falar.
Quem mais? O que fez ele cair? Foi o que estava 10% mostrado? Porque ele era um grande pastor? Ou os 90%? Quem mais? Sabe quem eu lembrei? De uma pessoa assim que não é do meio evangélico, mas eu falei, moço talentoso, gente. O goleiro Bruno. Gente, que menino talentoso, mas ele caiu no seu caráter feio. Mostrou para todo mundo qual é o caráter dele. Não é verdade? Então Deus está mais preocupado com o seu talento ou aquilo que você é? Aquilo que você faz, aquilo que você vai desenvolver, ou aquilo que você é? Deus está muito interessado na sua identidade, naquilo que você realmente é. Quem mais? Elvis Presley, não é? Ele era cristão, mas o homem está de muito talento. Gente, eu não é da minha época, mas eu escuto às vezes ele, a maneira que ele se vestia, a maneira que ele influenciava povos, jovens. Ele era muita referência assim, de influência. Ele caiu por quê? Não tinha 90% tratado. Mas, como é que é o nome, Gi? Whitney Houston. Uma voz evangélica, uma voz talentosa também. Quem? Por quê? Isso que eu estou dizendo, vai chegar uma hora que esse Titanic aí vai bater. O que eu falei que afundou o Titanic, eles descobriram, os cientistas mergulharam 4 quilômetros abaixo, lá no fundo do mar, e quando eles foram ver o que afundou o Titanic, foi 6 pequenos cortes. Mas aonde foi os cortes? Sabia que era a prova d'água? E mesmo assim afundou? Porque eu estou falando, gente, não tem como você esconder algo e vencer. Se você esconde algo, coloca para fora. Meu relacionamento no casamento era difícil, era conflitoso, só começou a dar certo quando eu abri para o meu esposo as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus traumas, os meus medos, e ele a mesma coisa. Eu falei, Cláudio, você fez isso na sua infância, você fez isso? Ele começou a contar para mim, e começou o nosso relacionamento vir debaixo da luz. Satanás não se alimentava mais das trevas, daquilo que nós escondíamos no nosso passado. Eu falei, Cláudio, fiz isso, Cláudio, fiz isso. E aí, nosso casamento foi curado. E é por isso que o pai sempre fala para o seu filho, filho, conta tudo para o seu pai. Porque aquilo que você esconde, filho, pode ter certeza, não presta, porque você tem medo de contar para os seus pais. Não é verdade? Os pais sempre falam isso para o filho, filho, conte tudo para o pai e para a mãe. Porque aquilo que você está escondendo, com certeza não é bom para você. Diga para o seu irmão do lado, com certeza aquilo que você escondeu não é bom para você. Então, na verdade, deixa eu ver se eu lembrei depois mais alguém. Eu não pus mais ninguém, mas a Gislé me deu umas... Vou pôr até isso na minha pregação nas próximas. Pessoas cristãs que caíram mesmo, pessoas conhecidas, prefeitos que são talentosos, mas têm caído. Precisamos edificar o maior patrimônio nosso. Qual que é o maior patrimônio nosso? O caráter. O caráter. Antes da família é o caráter. Porque você pode ter uma família, não ter caráter, você não vai ter família. Você vai ter um problemão em casa. Você vai ter um povo que está lá te aguentando, mas você não vai ter comunhão de família. Você pode ser uma pessoa conhecida na igreja, no teu trabalho, mas se você não tiver o teu patrimônio edificado, que é o caráter, um dia eles vão te mandar embora, o que vai descobrir. Vai descobrir. A maior virtude do nosso caráter curado, sabe qual é? Eu fiquei estudando, tenho que fazer uma pregação, falei, Deus, isso eu não sabia. Eu falei para o Cláudio hoje, ele falou assim, Maristela, isso é muito difícil, porque a maior virtude do caráter curado, escuta bem, isso vai mudar a sua vida. Amém? Maior virtude do caráter curado, de uma pessoa assim que se abriu, expôs, maior investimento que alguém pode realizar no seu caráter. Eu vou dizer uma coisa que você vai dizer, não acredito que é isso. Amor à correção. Ninguém disse amém. Vou amar a correção? Tá louco, Maristela? Tá louco, não vou amar a correção não. Mas pense como que é uma criancinha sem caráter, que ela ainda não está formada no seu caráter. O pai diz, não. Eu quero. Faz birra, sapateia, grita, se joga no chão. Essa criança tem caráter ou ela é uma criança imatura? Não formou o caráter dela ainda. Mostrou que é um caráter difícil de lidar, geniosa. Mas então tem muitos adultos no casamento, no relacionamento, fazem isso. Eu quero do meu jeito. Não aceita não. Não aceita não. E aí,
essa é uma deficiência grande no caráter, ou seja, nem posso chamar de maduro, tem que chamar uma pessoa de imatura. Se quer conhecer uma pessoa imatura, eu digo que isso vai servir para você não ficar enganada nos relacionamentos que vão vir na sua vida. Se quer conhecer uma pessoa futuramente, diga não para ela. E se ela fazer birra, fechar a cara, você diga, uma pessoa muito imatura, estou longe, estou fora desse relacionamento, eu não vou colocar meu investimento de romance nesse relacionamento. Por quê? Porque não ama a correção. Pensa numa criança que não vai amar a correção, porque ela é criança. Ela faz birra, mas nós não somos mais criança. Nós não somos mais infantil. Nós somos adultos agora. Nós precisamos aprender a amar a correção, porque a correção, a Bíblia diz, é para os filhos. Então, quem não ama a correção não é filho, é bastardo. Está longe de estar no corpo de Cristo, porque o bastardo, a Bíblia diz que jamais vai entrar na congregação do justo. O bastardo está fora do arraial de Deus, está fora da congregação de Deus. É difícil ouvir isso, mas a Bíblia diz, não é eu? Então o filho, o filho pródigo, não tem problema. O filho pródigo, o filho mesmo, ele tem direito a estar na casa com herança do seu pai. E a herança do seu pai é dizer assim, filho, você vai ser corrigido agora e você vai ter que aceitar essa correção porque é pro teu bem. Não faça birra, pode até chorar, pode, mas não faça birra porque isso vai ser ajuda para o teu futuro. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, Deus, agora me deu uma facada no meu coração. Quando o pastor Idésio me chamar lá, eu falava, Maristela, está errado. Eu vou ter que acatar quietinho e falar assim, sim, pastor. Agora eu estou entendendo que Deus está usando o Senhor para me corrigir. Ah, não, pastor, mas a culpa não era minha, sabe, pastor? Não foi bem. Maristela, melhor parar de se justificar, né? Agora, né? Quando o pai dizer alguma coisa, quando o pastor falar alguma coisa, melhor parar de se justificar. Até mesmo quando Deus usar o próprio, se você tem cônjuge, ou o próprio pai, mãe, patrão, seja quem for, que estiver acima de vocês, até um médico, e ele querer até mesmo ser usado por Deus para te corrigir. É melhor você falar assim, acatar, dizer, eu me submeto à sua autoridade. Porque uma maior dificuldade de uma pessoa para se dar bem no relacionamento é não saber ouvir não. Ah, nós fazemos birra, nós gritamos. Eu achei bonita essa frase do pastor Josué Gonçalves. A única coisa que volta do cemitério com os que estão enlutados é o caráter. Nada volta. Não volta joias, não volta dinheiro, não volta nada. Mas o que volta do cemitério com aquelas pessoas que perderam seus entes queridos é o caráter daquela pessoa, que vai ficar para sempre na memória de todo mundo. Amém? Eu quero dar um exemplo de uma pessoa que eu amei. Eu falei, Deus, não precisa passar mais, irmãozinho, acho que só o último, que eu vou fazer uma comparaçãozinha, só a última parte. Na verdade, eu falei, Deus, me mostra uma pessoa, então, na Bíblia, assim, que tem vários exemplos que nós poderíamos ver de pessoas que caíram. Tem Saul, tem Davi, tem vários exemplos. Mas eu queria um exemplo, assim, que eu nunca tinha estudado. Eu gosto de estudar a Bíblia. E essa palavra, um dia, mexeu comigo. Eu lembrei, na hora que eu estava digitando essa pregação, eu lembrei dele. Eu falei, Deus, o Senhor quer falar dele, então. Abra lá em segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, na verdade, eu vou encerrar com essa palavra. Hoje estou falando a palavra no final. Você pode ficar tranquilo que eu já estou terminando. Quando o pregador fala que já está terminando, você conta mais 3 vezes, Gi. Você nunca acredita no pregador quando ele fala assim, estou terminando. Porque ele vai um tempinho ainda. Não. Na verdade, essa palavra, quando eu estava digitando, eu falei, Deus, tem esse homem que foi tão talentoso, mas ele ficou totalmente exposto, ficou envergonhado. Mas essa palavra talvez você nunca tenha ouvido. É uma palavra bem que quase ninguém prega na igreja. Eu nunca ouvi ninguém pregando essa palavra na igreja ainda. Estou 10 anos dentro da igreja, nunca ouvi. Segundo livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 19 ao 33. Eu vou ler. Olha que interessante. Uma palavra que talvez você não tenha ouvido. Alguém já ouviu falar do Cuxita? Alguém já ouviu falar do Cuxita? Alguém já ouviu falar do Aimás? Viu como ninguém ouviu? Então hoje você vai ouvir falar dele. É um exemplo que não soube tratar os 90% do seu caráter. Ele não quis tratar. Ele quis mostrar que ele não sabia ouvir, não. Então, no versículo 19, vocês acharam? Então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr. Anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe era o comandante do exército
Davi. Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das boas novas, porém outro dia você vai levar, mas hoje você não vai dar a nova notícia, a boa notícia, porque é morto o filho do rei Davi. E disse Joabe a um cuxita: vai, tu dizes ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E no versículo 22, e prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, mas deixa-me também correr após o cuxita. É como se ele insistisse. E disse a Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente agora. Seja o que for, disse Aimás, eu quero correr. E Joabe disse: corre então, Aimás, corre pelo caminho da planície. E o cuxita, na verdade, o Aimás passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, levantou os olhos e olhou, eis que corria um homem só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: só há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela o outro homem que corria. Esse era o cuxita. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz novas, boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: esse homem é de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te, põe-te daqui. E virou-se e parou. Eis que vinha o cuxita e disse: anunciar-se ao rei, meu senhor, o que hoje o Senhor te vingou das mãos de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: seja como aqueles jovens inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. O que nós entendemos disso? Existia um homem chamado cuxita, existia um homem chamado Aimás. O cuxita era um homem que foi chamado pelo rei, aliás, pelo comandante do exército do rei Davi, Joabe. Joabe queria saber da notícia. Houve lá o tumulto da guerra entre eles, e Absalão estava, o filho de Davi estava no meio daquilo. E Davi queria saber: será que meu filho Absalão vai morrer? Será que ele caiu morto? E ele estava preocupado, ele queria saber, ele queria que alguém trouxesse a boa notícia para ele. E o cuxita viu tudo aquilo, ou seja, ele teve uma experiência, ele ouviu e viu. Diga assim: eu preciso ter uma experiência. Experiência com quem? Com Deus. Você precisa ver e ouvir para ser portador das boas notícias. Se não tiver uma experiência com Deus, o que você vai fazer? Você vai fazer como esse Aimás, que ele não tinha uma mensagem para entregar para o rei, porque ele não sabia se o Absalão tinha morrido ou não. Aimás, só que por que Aimás se intrometeu em ir? Aimás era conhecido naquela época como um corredor. Ele era o tal corredor, ninguém alcançava ele. Não tinha correio, né? Ele era o corredor que mandava sempre as boas notícias. Ele tinha um talento de corrida. Tanto é que o Joabe falou assim: espera, deixa o cuxita ir primeiro, para depois você ir. Porque a intenção de Joabe era que quem entregasse a boa notícia para o rei Davi, você fala assim: nossa, mas essa não é uma boa notícia. No fundo era uma boa notícia. Você vai receber uma boa notícia. Talvez você fale assim: mas isso não foi uma boa notícia, é que você não entendeu o livramento de Deus. Mas você vai receber uma boa notícia. Você vai receber uma boa notícia de Deus. Você vai receber uma boa notícia de Deus. Maristela, mas aparentemente isso não parece ser uma boa notícia, mas é de Deus, é um livramento. Com certeza é. E ele enviou quem? Joabe chamou o cuxita. Mas o cuxita não era especialista, tinha talento, habilidade, mas ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha uma experiência no que ele viu, ele tinha uma experiência naquilo que ele viu e ouviu. Já o Aimás não tinha. Por isso que eu digo que o que vale não é nosso talento, o que vale é aquilo que nós somos, realmente para Deus. E o que aconteceu? Claro que o cuxita, o Aimás, que era talentoso, passou à frente do cuxita.
E quando ele passou à frente de Cuxita, isso que eu digo, foi exposto. Porque ele chegou perante o Davi, ele não tinha nenhuma experiência. Ele não tinha nada para oferecer para Davi. Ele só tinha o seu talento. E chegou lá pensando assim, cheguei, e aí como que vai meu filho Absalão? Eu de fato não vi o que aconteceu. Se retire daqui, pôs ele de lado. Ele ficou envergonhado. Se retire da minha presença. Porque você não pode ser usado. Agora você não tem nenhuma mensagem para me trazer. Você não tem nenhuma experiência para me contar. Aimás, não. Põe-se fora daqui. E quando chegou aquele que tinha sido realmente o chamado por Deus, falou assim, e você, o que se diz do meu filho? Que bom que seria que todos que se levantam contra o rei caíssem dessa forma. Foi um homem sábio, inteligente. Por quê? Porque ele tinha uma experiência. O que eu quero dizer com isso? Ele tinha um caráter. Ele não tinha apenas talento. Ele talvez nem mostrasse talentoso, mas ele, perante Aimás, nem talentoso ele era, nem tinha habilidade, mas ele tinha algo dentro dele que era uma experiência com Deus, uma experiência no que ele viu aquilo acontecer, ele ouviu aquilo acontecer, ele sabia que ele poderia falar para o rei, ele não estava mentindo. O que aconteceu é que o Aimás, ele queria mostrar a importância dele, queria mostrar que ele era importante, a autoimportância dele levou ele à queda. A autoimportância dele levou ele a cair. Por quê? Ele pensava que as pessoas vão ver só meu talento. Não adianta, você pode ter talento, você pode estar no topo, mas se o teu caráter não estiver tratado, você vai ser exposto como Aimás, vai ser colocado de lado como Aimás, vai ser envergonhado como Aimás. Não adianta, você pode estar na empresa mais bem sucedida, na igreja maior, não adianta, um dia vai vir a ruína isso. O que aconteceu com Aimás? E o que mostra aqui? Esse homem que não tinha caráter, porque ele não sabia ouvir. Joabe falou para ele, o que você quer, filho? Você não tem mensagem para entregar, mas eu quero correr. Filho, mas o que você vai falar lá? Você não tem experiência, mas eu quero correr também. Às vezes nós insistimos com os pais, com os líderes, com os patrões, mas eu quero fazer isso. Aí aquela pessoa diz, não, mas esse não é o tempo. Mas eu quero. Mas não é para você. Ah, mas eu quero. Talvez esse relacionamento agora não é para você, mas eu quero. Então, vá. Você pode mostrar que é uma pessoa muito bonita, tudo de aparência, mas você não tem uma experiência ainda. E aí você pode ser envergonhado. É isso que Deus está nos ensinando. Que esse Aimás, ele tinha bastante talento, bastante habilidade para correr, mas ele não tinha um caráter transformado, um caráter que aprendeu a ouvir não é teu momento agora, você é uma pessoa habilidosa, mas isso não é para você. E eu quero dizer para você como algo profético nessa noite, que você talvez esteja visto essa situação, tudo errado, como Davi, mas no fundo, aquela não era uma má notícia, ia ser uma boa notícia, porque a perseguição ia cessar, e eu declaro que a perseguição na sua vida vai cessar. A perseguição, seja qual ela você esteja vivendo, vai cessar, porque vem da parte do Senhor para você, uma boa notícia. Só que a boa notícia de Deus é do jeito dele, não é do seu jeito. E Davi foi muito mais honrado diante de Deus, porque ele foi tratado, foi curado, mas ele teve sim o livramento do Senhor. Deus livrou ele dos seus inimigos, Deus livrou ele da afronta, do modo dele. Deus vai livrar você da afronta, mas do modo dele, não é do seu jeito. Aprenda que o que Aimás estava debaixo de um caráter de teimosia, falha de caráter. Ele era teimoso, ele queria correr, desenvolver aquele talento dele sem visão, sem ser chamado, sem ter experiência, sem um propósito naquele momento. Não era tempo favorável para a vida dele, mas ele insistiu. Aí, mais importante do que correr, diga para o seu irmão do lado, mais importante do que correr é como você se comporta depois da corrida. Então, eu posso transformar isso mais importante do que servir, mais importante do que vir na igreja correndo, mais do que importante trabalhar, mais do que importante ser importante lá onde na sua casa, mais do que importante do que tudo isso. Sabe o que é mais importante? É como você se comporta depois de ter servido na igreja, depois de ter trabalhado no teu serviço, depois de ter honrado teu patrão, depois de ter corrido essa corrida. Como que você se comporta lá, na sua casa?
Isso é mais importante, porque Aimás, ele perseverou na sua teimosia. Uma experiência com Deus. E talvez não só uma experiência com Deus, mas talvez essa experiência de tragédia que você viveu. Sabe? Isso que é ruim, que não foi legal. Essa situação que até mesmo o Cushita viu, é tragédia. Eu vi essa experiência, eu estou vivendo essa experiência, eu vi a tragédia. E eu vou ter que dar a boa notícia para o rei. Talvez você esteja vivendo uma história de tragédia. Sabe essa tragédia? Deus fala, você é experiente. Você viu acontecer na sua vida. Você é uma pessoa que pode ser usado para essa área. Deus te usar grandemente. Maristela, mas eu vivi um fracasso no casamento, vivi um fracasso na relação de namoro, eu vivi um fracasso. Minha família. Então, sabe esse fracasso? Deus quer usar para você trabalhar com pessoas nessa área. Mas você precisa agora viver a experiência de cura. Porque quando você viver a experiência de cura, Deus vai te usar como autoridade. E vai dizer, você pode aconselhar, você pode ser usada nessa área, sabe por quê? Porque você tem uma experiência. Ah, mas eu não tenho nenhum talento, mas você tem uma experiência. Talvez você tenha uma experiência que eu não tenha. E aí, você tem muito mais o mandato de Deus do que eu. Porque eu não tenho essa experiência que você tem. E você tem. Diga para o irmão do seu lado, você tem uma experiência. E se você se deixar ser curado, você vai ser um homem com mandato de Deus. Você vai ter um mandato de Deus. Sabe por quê? Porque você vai entregar uma mensagem genuína. Uma mensagem verdadeira. Uma mensagem de boa notícia. A pessoa vai dizer, nossa, essa pessoa está falando porque ela tem experiência. E realmente você tem algo para entregar. Mas eu não, porque eu não vivi o que você viveu. Se você se deixar ser curado por Deus, com certeza Deus vai te honrar. Nunca, eu até escrevi assim, nunca subestime os calçados da corrida de um homem que tem o mandato de Deus, que tem uma experiência com Deus. Diga, aquela pessoa não tem talento, ela não sabe falar, ela não sabe conversar, mas ela tem o mandato de Deus, ela tem um calçado que foi Deus, eu vou te enviar. É você, bem você que você não tem talento nenhum. Você não tem, nossa, você não sabe nem falar. Mas você tem o mandato de Deus, eu vou te enviar. Sabe por quê? Porque você tem uma experiência. Você venceu nesse lugar de tragédia, de dor, de pranto, de choro, de tristeza, de agonia. Você venceu. Então é você que eu vou enviar. Não, eu não. Mas é você que eu vou enviar. E vai dar tudo certo. Ninguém vai olhar para você e vai dizer, não, vão dizer, filho, entra na presença do rei, você tem tudo comigo. O que aconteceu? Eu tenho isso. Seja honrado, filho, seja abençoado. Ele foi honrado na presença do rei, porque ele tinha uma experiência. Então diga para o seu irmão do lado, não subestime os calçados da corrida de um homem com o mandato de Deus. O problema é que Aimás queria ser visto. E Cushita, ele não queria ser visto, ele queria transmitir aquilo que ele experimentou. Diga assim, eu não quero ser visto, mas eu quero ser honrado, ser conhecido por aquilo que eu experimentei e venci. É o seu caso, você vai ser conhecido por Deus por aquilo que você não experimentou no passado com choro, mas por aquilo que você dizer, eu venci essa área. Passei tantas dificuldades em relacionamentos, passei tantas dificuldades em empresas. Eu fui humilhado, Maristela. Eu fui, envergonhado. Então, agora o rei vai falar assim, não quero essa pessoa talentosa. Essa pessoa talentosa sabe falar, sabe cantar, sabe dançar, sabe fazer tudo. Não, eu não quero essa, eu quero bem você. É você que vai fazer parte da rede de adultos e vai ser usado para aqueles adultos. É você que foi curado. Então, eu estou lançando a semente na sua vida. Deixe Deus te curar nesse tempo que o pastor estiver aqui. Porque Deus vai lançar a rede e vai dizer assim, esse não tem talento nenhum, esse não tem habilidade nenhuma, mas esse tem uma experiência de cura. Experiência de que ouviu de Deus, ouviu da parte do Senhor, teve a experiência. O rei está chamando você. Se coloque de pé. Em o nome de Jesus. Se coloque de pé, porque com certeza, só que Deus nesse tempo, Ele vai sondar bem aquelas coisinhas pequenininhas que você vai aprender a vencer. Maristela, qual outro exemplo que você poderia dar desse homem que tem uma experiência e tem vencido? Sabe, é lá fora agora. Você é Cushita, amém? Você não é um Aimás que tem talento, você é o Cushita, que talvez não tenha nada com essa história, mas está tendo uma experiência com Deus.
E aí você vai ter uma experiência com Deus maravilhosa. Você vai lá, estar na fila do banco. Na fila do banco vem o irmãozinho e fala assim, pastor, ou líder, tal, ou você que é da igreja, passa aqui na minha frente e fura a fila. Você vai dizer assim, não, eu não vou furar a fila porque eu tenho uma experiência com Deus. Deus vai ver aí as experiências que você vai ter lá fora. Você é da Filadélfia? Não, eu vou fazer uma nota para você menor. Eu não vou te dar o valor da nota dela, vou fazer uma nota... Não, eu tive uma experiência com Deus, a minha nota vai ser do que eu pôr, eu vou fazer essa nota. Você que é da Filadélfia? Não, você não precisa nem fazer a prova, eu vou passar você. Não, eu tive uma experiência com Deus, eu quero fazer a prova. Eu não vou colar na prova, não. É esses cochitas que Deus está esperando. Aqueles que têm experiência com Deus e não cedem ao mundo, porque tem uma experiência com Deus. Não se importa se tem talento ou habilidade, mas tem uma experiência com Deus. Vai dizer assim, irmão, você está passando aí CD pirata, DVD pirata? Não, mas eu tive uma experiência com Deus. Eu não uso CD pirata nem DVD pirata, porque não é de Deus. E eu sou agora o cochita, que não tem talento, não tem habilidade, mas eu tenho uma experiência verdadeira com a mensagem de Deus. São coisas tão pequenininhas que nessa semana, na semana seguinte, no mês seguinte, Satanás vai fazer você tropeçar em pedrinhas. Mas você vai dizer assim, não, agora eu sou cochita. Eu tenho uma experiência, eu ouvi o que Deus falou para mim, eu ouvi o que Deus queria falar para mim, eu não caio mais nesse lado de Satanás. Você aí que... Poderia dar um exemplo? Você aí que não declara impostos. Não, eu declaro imposto sim. Porque eu tive uma experiência com Deus. Eu ouvi Deus falando comigo. Eu vi Deus falando comigo. Eu posso não ter talento, que nem o Aimás. Eu não tenho habilidade nenhuma, mas eu tenho uma experiência. Essa experiência me impactou. E o rei está me chamando. Mas então você vai aceitar produtos falsificados? Vai até mesmo aceitar um troco errado? Não aceito o troco errado. A pessoa confundiu, eu vou lá ser honesto. Eu tenho uma experiência. Vocês estão entendendo? Deus está procurando nesses dias esse cochita, que não tem habilidade, que não mostra a sua aparência, mas deixa-se tratar naquilo que está bem escondido, que ninguém vê, só Deus vê, os 90%. Você pode se levantar a mão e dizer para mim, para o Senhor, que eu estive aqui, Deus, e eu fui transformado num cochita. E eu quero ser esse homem separado, honrado pela tua presença, esse homem que foi impactado pela experiência que vem do Senhor. Eu tive sim a própria palavra de Deus vindo ao meu encontro. Eu não vou me dobrar aos pecados do mundo. Eu não vou me separar para o mundo, não. Eu vou me separar para o Senhor. Eu posso não ter habilidade, eu posso não ter talento, eu posso não falar bem, eu posso não ter qualquer tipo de talento nem dom. Mas eu tenho um coração cheio de experiência com Deus. Eu tenho um coração que ouvia a mensagem do Senhor, que viu a guerra acontecer e a guerra não me matou. Que eu vi os inimigos afrontarem o meu Deus e não me afrontarem. Você pode dizer, Deus, eis-me aqui. Levanta a sua mão e declara, Senhor, eis-me aqui. Diga assim, Senhor, eis-me aqui. Mas fala com vontade, Senhor, eis-me aqui. Para ser tratado. Eis-me aqui, Senhor, para ser visto por Ti. Eu não quero que a minha importância seja vista pelos homens, mas eu quero que o meu caráter desperte o Rei, para o Rei me chamar. Eu quero que o meu caráter seja visto por Deus e eu seja honrado na presença do Rei e de todos que estiverem na presença do Rei, em o nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você vai correr a boa corrida. Diga para o irmão do seu lado, pastor, diga para o irmão do seu lado, você vai correr a boa corrida, mas junto com essa corrida você vai levar boas notícias.